Olá, boa noite a todos. Eu estou muito feliz, gente, estou muito honrada de estar aqui nessa mediação, dando abertura aí à nossa mesa de discussão do CONEI. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, sou formada em História pela PUC São Paulo, sou membro da Secretaria Nacional de Combate às Opressões da FEME e também construo o Regional Sudeste, né, dando um apoio aí para os nossos companheiros dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Se vocês puderem me falar se está dando para me ouvir direitinho, para não ter nenhum problema. Tá sim, Ana, tá perfeito. Tá, eu vou tentar falar bem devagar, porque a internet não está muito boa. Então, gente, queria começar com uma citação aqui desse livro, um trabalho de base, do Paulo Freire, né? Achei que não tinha outro jeito melhor de começar. Em seguida, vou apresentar nossos convidados, a metodologia e dar início aí, sem mais delongas, à nossa mesa. É um trecho daquele texto, Princípios do Trabalho Popular, e ele diz o seguinte: nos momentos de crise de horizontes e projeto, não se pode cruzar os braços, nem ficar no saudosismo do passado e na criação de espaços intermináveis de lamentação. Em tempos de certa angústia, a missão principal é procurar caminhos que respondam às inquietações do novo tempo, e não cair na tentação das ondas que se apresentam, vendendo fáceis soluções. Entre as sedutoras saídas estão a busca desesperada de atrair a classe oprimida pelo discurso radicalizado, o pragmatismo que vende os ideais por um prato de lentilhas, buscando resultados imediatos e pregando que os ganhos econômicos levam ao fim da exploração, produzir eventos e de campanha em campanha cansando as pessoas, encher a agenda para preencher com atividades o vazio da qualidade, refugiar-se na academia por um diploma em qualquer disciplina justificado como conhecimento e preparação, reduzir a complexidade das respostas a um método, visto como técnica ou receita que aplicada realiza milagres. Mais para frente ele vai falando, né, que a luta popular ela se inicia com as pessoas, com um núcleo inicial que esteja disposto, né, e com um trabalho de base que resgate a prática social acumulada, no nosso caso do segmento estudantil, né, e que avance, e só assim tem sentido a formação de uma frente de lutas, só assim a gente vai ter, né, como consequência o levante das massas. Então ele coloca bem, né, que não existe uma receita de bolo. Essa mesa perguntando, né, onde está a base estudantil, ela reflete um grande desafio para a gente trazer esse debate, olhar para frente, né, relembrando o nosso passado e construindo um futuro de luta. Então, acho que vai ser bem importante a gente dar essa teorizada, né, no que é a base estudantil, mas principalmente fazer isso a partir de exemplos práticos de pessoas e movimentos envolvidos na luta anticapitalista. Então, é com muita honra mesmo, muita felicidade que eu apresento aí nossa primeira convidada, que é a Maria Clara. Ela é estudante de Gestão Pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está atualmente, né, na difícil tarefa e braba e na terceira vice-presidência da UNE, e é militante do RUA, Juventude Anticapitalista, e do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Em seguida, temos o Gabriel Dias, meu camarada e estudante de História da Unifesp. Ele atua nas lutas populares da cidade de Guarulhos, enquanto brigadista e extensionista pelo movimento por uma universidade popular, e é militante da União da Juventude Comunista e do Partido Comunista Brasileiro. Agora, a metodologia, né? A gente vai ter 25 minutos de fala. Vocês fiquem à vontade também, caso queiram falar menos ou mais. Vamos ter um breve comentário aqui da mediação e abriremos para a rodada de perguntas. Caso vocês já tenham, né, alguma colocação, alguma pergunta e queiram ir mandando pelo chat, é bem tranquilo, acho que a gente não vai ter tanto tempo também para as perguntas, então é até bom caso vocês possam adiantá-las pelo chat.
O certificado também vai ficar disponível aí durante um período e a gente vai avisar. E acho que é isso, gente. Estou muito, muito feliz, estou emocionada de estar aqui. E agora eu vou passar a palavra para Clara. Muito obrigada, seja muito bem-vinda e um ótimo debate aí para todo mundo. Vou desligar minha câmera aqui para não carregar. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada, Ana, muito obrigada a toda a organização aí desse encontro pelo convite. É isso, me chamo Clara, sou estudante de gestão pública, Ana já me apresentou, sou do Movimento Rua, estou na terceira vice-presidência da Uni, inclusive estou na reunião da executiva da Uni nesse momento, que tinha sido convocada para um outro horário e acabou mudando, então estamos aqui na luta, multitarefas, mas tentando dar conta aí desses desafios que estão colocados, né? Acho que essa é um pouco a tônica, assim, né? Enfim. Então é isso. Antes de mais nada, agradecer muito o convite aí. Espero que todo mundo esteja bem, né? Não dá para começar nenhum tipo de debate sem a gente conseguir saber se a gente está bem. Acho que bem ninguém está, mas pelo menos, né? Vivo aí, sobrevivendo. Porque o momento é muito, muito duro e, sem dúvida, espaços de troca aí como esse são imprescindíveis, assim, né, para a gente continuar vivo, para a gente continuar ativo, para a gente continuar com esperança de que a gente vai conseguir superar esse momento que nos está colocado como tão caro, assim, né, tão difícil, enfim. E aí, acho que esse tema, né, onde está o trabalho de base do movimento estudantil, acho que fiquei quebrando muito a cabeça, assim, né, quando eu vi o nome da mesa, tentando entender por onde que eu conseguiria construir uma fala que fizesse sentido, né, e também porque responder essa frase é difícil, né, acho que é meio arrogância também se achar que você vai responder, então aqui não me proponho fazer isso, mas acho que tentar dar alguns pitacos, assim, né, do que eu acho que são as nossas principais lutas e por onde a minha organização, enfim, achamos que deve passar essa resistência, essa organização aí da base, assim, né? Enfim, da rede, do conjunto, da luta dos estudantes. E aí acho que não tem como começar nenhuma fala sem contextualizar um pouco o momento que a gente está vivendo, né? É isso, assim, acho que a pandemia do coronavírus, ela abriu um novo ciclo aí que impôs para a gente uma nova dinâmica de organização da vida, né? Acho que e aí a gente costuma contextualizar, né, caracterizar que foi uma crise que desvendou um conjunto de crises que já estavam em curso, né, que já estavam colocadas. Então, a gente tem sim hoje uma crise sanitária alarmante e vou trabalhar mais sobre isso, mas a gente tem também uma crise que ela é ambiental, que ela é política, que ela é social, e que isso faz esse momento ser tão complexo como ele está se colocando hoje, né? Acho que não tem como a gente também pensar que essas coisas são isoladas, né? Ou estão aqui por acaso, mas elas fazem parte de um projeto político, né? Que nos fez chegar até aqui, assim. Então, acho que olhar para esse conjunto de crises que estão abertas é fundamental, porque acho que a gente também não vai superar nenhuma sozinha, né? A gente não vai superar a crise econômica sem fazer um debate a fundo sobre o que é a crise ambiental hoje, né? O que enfim, toda a lógica extrativista, enfim, que está colocada hoje para o sistema econômico. Não vamos superar a crise econômica sem aprofundar o debate da crise sanitária do Covid. Então, entender essa correlação aí de todas essas crises, na nossa opinião, é fundamental, assim, né, para a gente poder fazer qualquer discussão. E aí, acho que é isso, né, sem dúvida, a nível de Brasil, assim, né, a gente tem algo que é o pior
exemplo possível em curso, né? Então, a gente tem um governo fascista que está conduzindo um projeto genocida sim, né? Inclusive, a gente foi até uma questão poder falar essa palavra nessa semana, mas a gente não pode ter medo disso. É um projeto genocida, um projeto de morte que está matando sim por Covid, né? Então, a gente tem aí, inclusive, no momento atual, o pior momento da pandemia, né? Com mais de 2.000 pessoas morrendo todos os dias, inclusive coloco aqui minha solidariedade a todas as famílias que estão perdendo membros, todas as pessoas que estão perdendo companheiros nesse momento tão difícil. Então, a gente tem sim um governo que perpetua e, né, faz a manutenção de um projeto que quer matar sim as pessoas, né, por coronavírus, e também quer matar de fome, né, se a gente olha aí o que são, né, os índices alarmantes de desemprego, os índices das alturas de inflação, se a gente vai no mercado, vê que com R$100 a gente não consegue comprar nada, então está matando a população de fome, né, algo que a gente tinha conseguido superar aí nos últimos anos, volta para a centralidade do debate, né, e está matando também de bala, né, a gente sabe o que são, sou do Rio de Janeiro, né, sentimos na pele aqui o que é a política operada pela polícia militar, né, pelo exército, enfim, de intervenção nas periferias, de criminalização da cultura, que segue matando e prendendo aí, em especial a juventude negra, né, então acho que é um conjunto de movimentações que o governo vem fazendo para, de fato, exterminar uma parcela da população, né? Então, acho que não tem como também fazer nenhum debate sem contextualizar essas duas coisas, tanto a nível internacional, essa ideia das crises, quanto um pouco o cenário extremamente difícil que a gente vive no Brasil hoje, né? E aí, assim, acho que a nível da educação, né, acho que a gente demonstrou aí nos últimos anos, e acho que não só nos últimos anos, né, acho que ao longo de toda a história do movimento estudantil, que a gente sabe ser pedra no sapato do andar de cima, né, a gente sabe incomodar, e a gente incomodou e vem incomodando esse governo também, né, acho que, sem dúvida aí, não à toa fomos o setor, né, capaz de estremecer aí, de colocar milhões nas ruas há 2 anos atrás, e que, diante desse momento que também é difícil, né, para a própria articulação do movimento estudantil, seguimos nos reinventando para fazer luta, né? E se a gente olha mais recentemente para o último ano, tivemos aí movimentações muito importantes, né, de resistência da educação, né, acho que a luta pelo adiamento do Enem, a luta pela aprovação do Fundeb, são lutas que não são menores, são vitórias que não são menores, a própria, enfim, derrubada do Weintraub, que a gente sabe, né, tiveram N movimentações ali em torno disso, não vou aqui entrar no debate de quem derrubou, quem deixou de derrubar o Weintraub, mas sabemos sim que o movimento estudantil teve uma contribuição imprescindível aí para o desgaste do que foi a figura do ex-ministro. Então, assim, acho que demonstramos aí que fomos capazes de nos reinventar, mesmo num momento tão difícil, mesmo sem as nossas aulas presenciais, né, mesmo sem a nossa forma, mesmo sem ter a rua, né, que é aí uma parte tão importante da nossa disputa, a nossa trincheira central, conseguimos nos reinventar e com muita unidade travar lutas importantes, assim, né, então acho que olhar para isso também nos ajuda a pensar um pouco esse debate, né, de onde está a base do movimento estudantil, né. E aí, assim, acho que entrando mais nisso, assim, né, quando a gente olha para o que a forma, né, que a gente conseguiu se reinventar nesse último período, né, como eu disse, a gente não tem uma sala de aula para passar, a gente não tem uma reunião de CA, né, para se olhar no olho, conversar política, sentar para beber uma cerveja depois e continuar conversando política, ter um panfleto para entregar para as pessoas, né, ter um bandejão para sentar com os nossos companheiros e conversar sobre política, ter enfim, né, ter todo o espaço da universidade também de fora dela, presencial, para se articular como a gente historicamente se articulou, né? Isso faz desse momento um momento único e um momento muito difícil.
E acho que, sem dúvida, as entidades estudantis, né, espaços em que a gente usa, né, para se articular, também sofreram impactos em relação a isso, né? Eu acho que essa também é uma caracterização importante para a gente fazer, para poder discutir onde está a base do movimento, né? Se a gente olha, enfim, para os nossos centros acadêmicos, para os nossos DCEs, a gente conseguiu aí nesse último ano fazer assembleia online, fazer reunião online, fazer espaços como esse online, fazer fóruns, mas a gente sabe que foi muito difícil, né? E acho que ter essa noção do quanto foi difícil, do quanto foi desafiador, também é uma noção relevante, assim, né? E relevante não só, né, no sentido da articulação das entidades estudantis, mas relevante também no sentido de entender como nós, enquanto sujeitos também, né, estamos, enfim, sobrevivendo, né? Acho que se a gente olha para o que para os índices de evasão desse momento, né, altíssimos, né, acho que todos os impactos do ensino remoto diante das condições concretas de vida, né, dos estudantes. Então, muita gente que, né, sequer conseguiu manter sua matrícula, ou se manteve sua matrícula, está fazendo as aulas, né, daquele jeito que a gente sabe como é que é, lavando uma louça, cuidando de uma criança, com barulho do carro que passa na rua, da obra do lado, muitas vezes com barulho de tiro entrando em casa, né? Então, uma realidade muito, muito difícil mesmo, né? Que está colocada também nas nossas dimensões mais das condições de vida, né? E isso, sem dúvida, também impacta na nossa articulação, né? Enfim, e aí tô aqui falando um monte de coisa ruim, mas eu acho que precisamos partir desse contexto para fazer esse debate mais geral. E aí achei curioso que a Ana usou aí o texto, né, esse livrinho, que eu também peguei umas partes dele, assim, para poder fazer esse debate, né, mais sobre trabalho de base, porque acho que é importante a gente conseguir ter uma compreensão comum, né? Às vezes a gente que milita no CA, milita, né, nas organizações, às vezes fala, trabalho de base, mas entender exatamente o que é o trabalho de base, né, o que isso aí que a gente tanto fala é importante também, assim, né, e aí acho que peguei alguns trechinhos também para ajudar a dar uma caracterizada, assim, né. Como a Ana bem colocou, o trabalho de base ele não é uma receita mágica aí para atrair as pessoas, né, que você bota assim, segue, arrisca e fala, agora que eu seguir isso aqui, eu vou ter 40 pessoas aqui se reunindo comigo semanalmente, né. Definitivamente não é isso, assim, mas um conjunto de técnicas, né, métodos em que, se a gente consegue aplicar, a gente consegue ter bons resultados, né, e é um conjunto de métodos aí que a gente consegue aplicar em diferentes espaços de articulação onde tem gente pensando e gente sentindo as contradições do capitalismo na pele, né, então, acho que isso pode se dar, numa fábrica, pode se dar numa universidade, pode se dar numa escola, pode se dar num bairro, pode se dar numa articulação de mulheres, numa articulação de negritude, enfim. Acho que é um pouco onde a gente consegue sentir aí indignação, né, contra as injustiças e articular pessoas junto com a gente para reagir a essa indignação, assim, né? E acho que sem dúvida, assim, né? E aí tem uma frase que acho que deixa bem nítido, assim, né? O que é esse sentimento que faz a gente querer ser militante, querer militar e querer fazer política, né? Que é o entendimento de que o trabalho de base ele se sustenta quando mantém os pés no chão e a cabeça nos sonhos, né? Os pés no chão porque a gente não faz trabalho de base sem despertar a indignação das pessoas, e a indignação das pessoas pode se despertar de diferentes formas, assim, né? Acho que tem, sim, uma galera que desperta a indignação, né, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, pelo contra-imperialismo, pelo socialismo, enfim. Mas, sem dúvida, a forma mais colocada aí, né, para a gente despertar a indignação é quando a gente
tá ali no nosso dia a dia e sente a contradição, né? Então, quando a gente chove, aqui hoje, inclusive, já choveu bastante, chove e a rua alaga, quando a gente não tem saneamento básico, quando a gente vê o preço do mercado, quando a gente, na nossa faculdade, né, vê o bebedouro quebrado e quer se organizar para consertar. Então, quando a gente pisa no chão, que a gente pisa todos os dias e vê as contradições ali e quer reagir sobre elas, né? Mas a parte da cabeça nos sonhos é o que me encanta, assim, né? Porque não adianta só você pensar e se organizar para resolver o problema do bebedouro, né? Acho que esse exemplo é ótimo. Claro que isso é importante, mas se você não entende, né, que o problema do bebedouro é um problema de orçamento da universidade, que é um problema de projeto político para a educação, que é um problema de disputa em si anticapitalista e antissistêmica, e que para isso, né, para você resolver o problema do bebedouro, claro que você pode conseguir resolver só ele, assim, né, mas para você conseguir resolver o todo dele, você precisa disputar um mundo novo, né, fazer uma disputa de ideias, enfim, querer superar essa lógica de dominação e de exploração que está colocada para a gente hoje, assim, né, na nossa sociedade. Eu acho que é o que, pelo menos a mim, me move enquanto militante. Eu acho que é essa parte da cabeça dos sonhos aí que a gente precisa ter, assim, no nosso horizonte, né, o horizonte estratégico. E acho que, sem dúvidas, assim, né, se a gente olha, e aí entrando no debate mais de hoje, né, onde está o trabalho de base hoje, assim, acho que a gente tem aí um conjunto de desafios, né, mais gerais, beleza, eu vi aqui o tempo, um conjunto aí de desafios mais gerais, enfim, de lutas objetivas, né, então acho que a luta pela permanência estudantil, né, como eu disse, índices de evasão absurdos, a luta, né, pela condição da juventude conseguir se manter assistindo suas aulas, então um debate mais estrutural ali, de reação ao que é o ensino remoto mesmo, né, de limites objetivos do que é o ensino remoto, um debate, né, muito objetivo em relação também a necessidade da gente refletir sobre quais são as nossas exigências e condições para se pensar um retorno presencial das aulas, enfim, claro que isso não está colocado para hoje, né, quando a gente olha para a TV e vê mais de 2.000 pessoas morrendo todos os dias, mas papel do movimento estudantil também refletir sobre um plano, né, um plano para a educação nesse momento de pandemia que passa por entender as demandas e exigências aí que a gente vai apresentar, que a gente vai se articular em torno para, enfim, para fazer luta, né, e para tornar possível uma disputa de projetos de educação mesmo nesse momento. Então, acho que passa por aí, mas, como eu disse, também passa pela luta, enfim, concreta da vida que está aí girando, né, e aí, nesse sentido, acho que a gente teve experiências muito interessantes, assim, né, de resistência nesse último período. Eu acho que quando a gente olha, né, todo esse debate do retorno do mapa da fome, enfim, aí pensa como a luta dos estudantes consegue e pode também intervir nisso, né? Me parece que a solidariedade, ela precisa estar na agenda do dia, né? E aí a gente que faz movimento estudantil por entender que os nossos desafios estão muito para além dos muros da universidade, né? Então, aí, enfim, é uma luta de transformação da sociedade como todo. Então, e aí, historicamente também, né, comprovamos isso, né? Sempre estivemos aí nas disputas mais importantes enfim, que foram colocadas aí ao longo da nossa história. E aí, hoje, a gente olha e pensa qual que são as disputas, né? A disputa hoje, na minha opinião, é uma disputa por sobrevivência. E a gente só vai conseguir superar isso, assim, né? Acho que uma das formas que a gente consegue superar isso é através da solidariedade, assim. E aí acho que tiveram um conjunto de movimentações aí nesse último período das ações de solidariedade mesmo, que
que foram articuladas, né, tanto por movimentos territoriais, né, movimentos de bairro, movimentos de favela, movimentos, enfim, nucleados, mas também pelo movimento estudantil, né? Aqui na FRJ, por exemplo, o Fúrio da FRJ, a gente construiu uma campanha de solidariedade dos estudantes, entre os estudantes, né? Dos estudantes para os estudantes, né? Do povo para o povo, da classe para a classe. E foi muito rico, assim, né? Foi um espaço, sem dúvida, de trabalho de base, porque quando você, né, entrega uma cesta básica, você não está ali fazendo, e aí não somos Luciano Huck, não somos Globo, não somos, enfim, de longe disso, estamos fazendo uma disputa ideológica, né? Uma disputa de consciência junto disso, assim. Então, ao mesmo tempo você forjar formas de sobrevivência e também fazer disso uma forma de fazer trabalho de base, né? Então, acho que foram experiências muito ricas, assim, né? E aí, quando a gente olha para o ano de 2021 e reflete que é um ano do centenário do Paulo Freire, inclusive, né? A gente pensa que, sem dúvida, se reconectar, né, com todos os debates, né, em torno da educação popular e da solidariedade de classe nos parece uma alternativa, assim, uma alternativa para essa resposta aí do onde está o trabalho de base, onde deve estar o trabalho de base nesse momento, assim, né? Acho que se a gente não tem uma sala para passar, não tem uma eleição para fazer, acho que a gente olhar para essas formas de luta, e aí entendendo isso, como eu disse, como uma disputa de classe e também como uma disputa muito objetiva contra o neoliberalismo, que nos diz a todo momento que a nossa saída é individual, né? Que a nossa saída é nós por nós mesmos, que a nossa saída é, tipo assim, né, eu ir lá e conseguir um emprego e foda-se todo mundo ao meu redor. Mas não é, né? E como a gente consegue se convencer e convencer os que estão ao nosso redor que a saída é através, né, da luta coletiva, da solidariedade, da articulação conjunta, a gente consegue ter bons resultados, assim. Então, enfim, queria trazer um pouco essa ideia, assim, né, da solidariedade enquanto uma alternativa para se fazer trabalho de base nesse momento, que eu acho que pode gerar bons debates aqui para gente. E aí poderia citar aqui também, né, acho que todas as articulações nesses últimos 5 minutinhos, mas todas as articulações aí mais gerais da rede no movimento estudantil, né, acho que tem várias agendas que estão colocadas, né, acho que a gente teve aí alguns dias nacionais de mobilização nesse último período. Acho que a articulação em rede do movimento é fundamental também. Então, beleza, né? Sou diretora da Uni, vamos aprovar agora, né, nessa reunião executiva que está acontecendo um calendário de lutas. Mas esse calendário de lutas só faz sentido se a gente chegar em cada regional, cada estado, e aí fui vendo aqui no chat várias pessoas falando dos seus estados, se a gente chegar em cada estado desse e fazer uma reunião para poder debater essa agenda de lutas e debater como que a gente vai intervir nela, e a partir dessa reunião estadual fazer uma reunião das universidades, a partir dessa reunião das universidades fazer dos centros acadêmicos e, de fato, conseguir envolver o conjunto do movimento estudantil de cima a baixo, do lado para o outro, de norte a sul, para conseguir intervir aí nesses que são os desafios que estão colocados no momento, que, como eu já disse, necessariamente passam pelo fora Bolsonaro, passam pelo enfrentamento ao fascismo e passam por uma disputa mais geral também de projeto e de construção de alternativa, assim, enfim. Um pouco essa contribuição, desculpa se ficou confuso, e aí acho que ao longo do debate também a gente vai trocando mais, vai se ouvindo mais, e acho que é isso. Muito obrigada e ansiosa aí para ouvir outro companheiro que vai falar também. Muito obrigada, Clara. Foi incrível ouvir sua fala. Acho que dá para ver muito que você está muito articulada, né? E é uma honra mesmo ter esse contato mais próximo aí com quem está à frente das tarefas das nossas entidades. Então, gente, queria agradecer também todo mundo que está se identificando aqui, agradecer o Francisco pela pergunta. Qualquer coisa, estamos aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel e depois a gente abre para o debate.
Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Que eu, assim que eu faço sim, eu vou. Sim? Ah, que bom então. Bom, como já foi colocado, né, eu sou o Gabriel Dias. Só um segundinho, deixa eu escrever só uma coisa. 35. Tem controle de tempo. Eu sou Gabriel Dias, sou estudante de História da Unifesp, né, e também construtor da C, o PCB e o Movimento para a Universidade Popular na Unifesp. Eu estou aqui, né, me sinto muito honrado por estar construindo esse espaço, construí durante 4 anos meu centro acadêmico, o Movimento Estudantil de História, e também já cheguei a construir minha executiva. E é uma honra muito grande estar presente nessa mesa, participando, enfim, de uma discussão tão relevante, tão importante, mas tão complexa também, né, vamos ser sinceros, um debate bem complexo sobre onde está a base do movimento estudantil. Espero que minha fala trazer a discussão sobre pontos que eu considero importantes em relação à conjuntura do movimento estudantil em geral e suscitar uma discussão e um debate sério sobre os rumos, não só do movimento estudantil, mas da esquerda, principalmente da esquerda revolucionária no nosso país, né? Começar pelo menos essa discussão, quem sou eu para mais do que isso. Então, eu acho que, dialogando também com a fala da companheira que me antecedeu e também retrazendo alguns pontos que eu acho importantes, eu acho que a gente precisa começar de onde a gente está, né? Da conjuntura, de novo. Então, vamos voltar para ela, que é sempre ela que começa as discussões e deve ser por um motivo, que ela é boa para contextualizar e nós, quando historiadores, sabemos disso, né? Enrolar um pouquinho sempre é bom. E, para começar, a gente está aí, é isso, né? A gente está numa conjuntura de pandemia, contexto de uma crise econômica, enfim, histórica do nosso país, na economia mundial, um projeto político genocida, protagonizado pelo governo federal, enfim, com aval da nossa classe dominante, e ao mesmo tempo, no campo da educação, diversos ataques à educação pública e à educação no geral, né, principalmente organizada pelo Ministério da Educação e tudo mais. E no último ano, a gente tem visto diversas intervenções nas universidades, em institutos federais, com graves ataques à democracia universitária, que, vamos ser sinceros, né, já é bem frágil. Ao mesmo tempo, a gente tem um estabelecimento de ensino remoto que, enfim, fortalece as contradições no que diz respeito ao acesso às tecnologias de informação do nosso país, a cortes ou ausência de permanência estudantil, falta de estrutura para acompanhar aulas que já estão precarizadas e um verdadeiro boom de evasão acadêmica, impedindo diversos jovens de se formar e de dar continuidade na sua formação. Um segundinho, essa aqui minha cola. Ao mesmo tempo, né, eu acho também importante citar as instituições de ensino privado. Nelas, enfim, o ensino remoto já é uma realidade, pelo menos parcial, há um tempo, né, em grande parte delas. E sem nenhum tipo de diálogo com os estudantes, as universidades privadas, as instituições privadas seguem enchendo seus bolsos de dinheiro, enquanto os jovens ficam extremamente endividados e, principalmente, trancam suas universidades, evadem e são submetidos a, enfim, a mais profunda precarização do seu ensino. Ao mesmo tempo, os professores que estão atuando ali dentro ou estão sendo demitidos em massa ou experimentam condições de superexploração do seu próprio trabalho, né? Com uma carga e uma sobrecarga muito grande. E, ao mesmo tempo, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, percebemos cada vez mais que é evidente que os principais alvos dos ataques do governo Bolsonaro, no campo da educação principalmente, são os jovens negros, são os jovens indígenas, periféricos, LGBTs, as mulheres e mães trabalhadoras, basicamente o conjunto da classe trabalhadora que ousou entrar na universidade, conseguiu entrar na universidade e, mais do que isso, está conseguindo sobreviver e permanecer dentro dessa universidade. E para esses, enfim, são os mais afetados em relação às condições orçamentárias, ou a total ausência de assistência estudantil, e basicamente o governo Bolsonaro e a classe dominante nunca esconderam que odeiam esses setores no que diz respeito à sua atuação dentro do campo da universidade. Visto esse contexto nem um pouco animador, né, a pergunta que fica no ar é: se a gente tem um contexto de ataques tão profundos, se a gente tem um contexto de deteriorização tão grande da vida, basicamente, que afeta a nossa classe, uma classe que, historicamente, como historiadores que somos, sabemos, está ligada às grandes lutas e movimentações
há séculos, basicamente, estivemos presentes em revoltas, revoluções, em grandes atuações de massa. Por que essa classe que também é estudante, que também está na universidade, está tão desmobilizada? Onde está ela dentro dos centros acadêmicos? Onde ela está dentro dos espaços de engajamento, de discussão estudantil? As plenárias, as assembleias são cada vez mais esvaziadas. Onde ela está, basicamente? Por que ela não está, basicamente, botando fogo na rua? Ou minimamente participando de uma reunião de uma regional, né? Eu acho que para entender isso, entender parcialmente, porque eu tenho 25 minutos de discussão, esse debate é muito amplo, muito grande, e extremamente muito polêmico, né? E eu acho que espaços como esse estão aqui para isso, para discutir e para ter qualquer tipo de discordância. Mas é importante, primeiramente, iniciar o porquê essa base está tão desorganizada. E para isso a gente tem que começar a voltar ainda um pouco mais, a entender que o movimento estudantil ele não está apartado, historicamente, pelo menos no Brasil, ele não está apartado das grandes frentes de luta dos trabalhadores. Historicamente, nós, enquanto MEs, sempre estivemos sendo fileiras junto com a nossa classe, desde os primórdios do que é existir ensino superior no nosso país, né? Ou até mesmo secundarista. Então a gente pode lembrar, por exemplo, que o movimento estudantil ele esteve presente nas lutas antifascistas no início do século, né, lutando contra o governo Vargas, defendendo a soberania nacional, participando da fundação da Petrobras e participando, inclusive, com muito engajamento e protagonismo da campanha pelo petróleo nosso. E colocando, por exemplo, integralista para correr, né? Eu moro aqui em São Paulo. Quem não lembra, eu não lembro, né? Mas eu li, porque eu sou historiador. Não, mentira, gente. Mas lembrar de colocar as linhas verdes para correr. Quem participou disso foram jovens estudantes, foi um movimento estudantil que participou também da luta contra o integralismo, contra o fascismo no nosso país, né? Ao mesmo tempo, foi um movimento estudantil que atuou na luta contra o fascismo nessa mesma época, construindo comitês de base das forças expedicionárias brasileiras nas universidades, a fim de recrutar estudantes para lutar contra o fascismo na Itália. Foi esse mesmo movimento estudantil que lutou, junto das centrais sindicais e dos demais movimentos populares, pelas reformas de base, inclusive da reforma universitária, mas também as demais, reforma agrária, reforma urbana, etc. E foi o movimento estudantil o primeiro, um dos principais a ser criminalizado pela ditadura, né? A gente está aqui entre nós, uma diretora da União Nacional dos Estudantes, e a sede da Uni foi incendiada no primeiro dia do golpe, né? E isso mostra o perigo que o movimento estudantil representava, não só para a ditadura militar, mas para a classe dominante, enfim, para todo esse projeto que visava a destruição dos interesses nacionais, que visava a submissão do trabalhador brasileiro à superexploração, como foi bem dito nos 20 anos de ditadura que a gente atravessou. E, mais uma vez, foi um movimento estudantil que floresceu com a redemocratização e participou de campanhas históricas, pelo que a gente chama de liberdades democráticas, né? Mas, ao mesmo tempo, esse movimento estudantil, ele, nas últimas décadas, principalmente depois da redemocratização, ele andou meio cambaleando. Ele cambaleou com vitórias, muitas vezes, e com avanços, mas ele andou cada vez mais por um caminho que, historicamente, ele não tinha caminhado, né? Então, a gente consegue ver, basicamente, que nos últimos, pelo menos, 20 ou 30 anos, desde o final da redemocratização, o movimento estudantil, principalmente seus instrumentos históricos de luta e suas principais direções, elas estão imersas em lógicas de populismo, de acordos de gabinete, e inclusive a gente não vê isso só no movimento estudantil, né? A gente vê nas grandes instrumentos de luta da nossa classe, a gente vê isso em centrais sindicais, em sindicatos, enfim, isso não é exclusividade do ME. E ao mesmo tempo a gente vê que diversas dessas práticas, como por atropelar bandeiras mobilizadas a fim de vitórias parciais, foram extremamente, enfim, fizeram parte também de uma estratégia desse momento histórico, onde as reivindicações passaram a operar quase exclusivamente a partir de uma articulação e dimensão de luta que estava respaldada ou estava subordinada a uma atuação institucional, ou seja, uma atuação a partir do Estado, né? E onde as lutas de massa, as grandes lutas de rua e etc., elas sempre estavam subordinadas a essa luta institucional. Então a gente vê, por exemplo, que as grandes lutas sindicais, que as grandes lutas estudantis, que as grandes lutas populares, elas funcionaram como um auxílio instrumental, como quase um quarto poder, né, para empurrar que as vitórias ou minimamente os avanços que aconteciam no campo do Estado pudessem
vai dar prosseguimento, né? Mas, ao mesmo tempo que essas vitórias ou essas possíveis reformas foram passando, a gente vê que essas massas estudantis, elas foram cada vez mais se desacreditando na atuação, tanto pela prática que foi colocada por suas direções, quanto também, principalmente, entendendo o fim estratégico subordinado que essas frentes de massa tinham em relação à atuação do Estado, que é isso, continua sendo o Estado burguês, que continua sendo o Estado da classe dominante. Então, essa base ela passou basicamente a se afastar desses instrumentos, a acreditar na luta, e com o tempo, inclusive, a partir da sua desorganização, passou também a se despolitizar. Ou, né, em muitos casos, e nos piores casos, passou a se politizar a partir dos instrumentos hegemônicos da classe dominante, né? Então, e ao mesmo tempo, em contrapartida, esses instrumentos de luta, eles cada vez mais se enfraqueceram, e com o acirramento da conjuntura, ainda mais com esse fechamento que a gente viu na América Latina, mas no mundo inteiro, existiu cada vez mais dificuldade de organizar uma base de estudantes, de trabalhadores, e mobilizar eles. Então, esses instrumentos, mas também nós, enquanto categoria, enquanto classe, passamos por derrotas históricas que nos levaram onde a gente está aqui, onde a gente está hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, nem tudo são derrotas, né? Pessimismo na... Não, eu ia citar uma frase do Gramsci, mas eu esqueci ela, então não vou falar, não. Mas eu acho que nem tudo são coisas ruins, né? O movimento... Gente, depois eu vou ler aqui a pergunta de vocês, que me desconcentre. O movimento da história acontece e nem tudo está acabado. Mas é possível sair dessa situação, né? Mas para sair dela, primeiramente é necessário que a gente reconstrua o campo combativo, pessimismo na razão, otimismo na vontade, isso mesmo, obrigado, querida. É necessário a gente reconstruir o campo combativo e nossos instrumentos de luta, inclusive do movimento estudantil, a fim de superar essa crise que a gente está passando, né? É uma crise que dura um tempo, mas que não vai durar para sempre. E sobre essa crise, a gente tem que entender que o problema que o ME enfrenta hoje, ele não é caracterizado só e apenas por uma crise de direção. Eu acho que é muito fácil e é muito cômodo a gente atribuir só as direções ou só a algum campo que temos de divergência todos os males do mundo. Não é esse o papel que eu espero não estar colocando aqui, e ao mesmo tempo não o que tipo de estudante, movimento, organização coerente deve fazer. A gente não é só mudando, dada a direção dos nossos instrumentos de luta, que necessariamente a gente vai mudar o modus operandi e política e organizativamente a sua estruturação. Mas é a partir do momento que a gente coloca como centro do debate, inicialmente, o trabalho de base e a reconexão alinhada com um novo sentido estratégico para essas entidades, que a gente consegue superar as práticas viciadas que estão, basicamente, permearam o movimento estudantil e as grandes frentes de luta dos últimos anos, né? Então, a gente não vai conseguir superar a aparelhagem, o populismo, o burocratismo e a crise que essas entidades sofrem só é apenas mudando suas direções, até porque para chegar nessas direções a gente vai ter que fazer algum tipo de trabalho. Mas mais do que isso, é alinhar o trabalho de base que é necessário para reconectar com essas entidades estudantis, com essas entidades no geral, ao mesmo tempo que a gente entende que o sentido estratégico que elas devem ter é distinto e que as grandes frentes de massa são a saída para poder se recuperar dessa crise. E mais do que isso, que a luta institucional, que a luta a partir do Estado, que muitas vezes essas frentes de massa, essas entidades estiveram subordinadas nos últimos anos, tem que estar subordinadas a essas frentes de massa. É um caminho anterior, espero não ter ficado confuso, mas basicamente a gente vai trocar essa lógica. E para conectar, e aí nesse sentido eu acho que a gente deve ter algumas tarefas que precisam ser colocadas na ordem do dia para efetivamente colocar esse trabalho de base, porque trabalho de base também não é algo em abstrato, como foi colocado pela camarada anteriormente. Ele é um desenvolvimento, inclusive uma das perguntas sobre o que é trabalho de base, né? Base, basicamente, é um setor no que se respeita a um setor social ou aquilo que ele representa, né? E eu, enquanto marxista-leninista, entendo também, a partir da perspectiva camarada Lenin, que para vencer a resistência das classes dominantes só há um meio, que é encontrar na própria sociedade que nos rodeia uma forma de educar e organizar
para a luta os elementos que possam, pela sua situação de classe, destruir o antigo mundo e construir o novo, né? E isso é uma observação que educar não é no sentido unilateral e arrogante e elitista que muitas vezes é atribuído à palavra, mas é no sentido que inclusive o próprio Paulo Freire coloca, que é no sentido de educação mútua, mas que no final tem uma compreensão geral de uma estratégia que vai de fato dar condições para o fim das classes, né? E só existe uma classe no sentido marxista-leninista para que isso aconteça, que são as classes trabalhadoras. Então, o trabalho de base, pelo menos para mim, para a minha organização, vem no sentido revolucionário, onde organizar e educar politicamente essa classe vai garantir as condições necessárias para a mudança, não só das nossas condições, ou melhores condições, mas para a destruição do velho mundo e a construção do novo. Então, voltando, esse trabalho de base, além do abstrato, ele tem tarefas concretas. Então, nós, enquanto entidades, não só enquanto Conselho Nacional de uma executiva, mas também enquanto entidades de base que estamos aqui, né, centros acadêmicos, etc., a gente tem que criar espaço de diálogo com a base dos estudantes, um diálogo constante, para captar as necessidades imediatas, politizar elas e trazer um sentimento reivindicatório que vá para além de uma pauta inicial e reativa, para além daquela briguinha com o professor, ou para além de pautas extremamente relevantes e importantes, que é a permanência estudantil. Mas o porquê isso está acontecendo e quais são os limites que essa universidade está colocando para os estudantes e para os trabalhadores. Para além disso, é importante pensar em espaços que sejam de fato democráticos. Então, a gente não vai puxar uma reunião uma vez quando tiver o círculo pegando fogo, mas a gente vai pensar em métodos democráticos de construção coletiva, onde essa entidade ela vai ser parte desses estudantes. Isso não significa que não vai ter uma diretoria, isso não significa que não vai ter um programa eleito, mas significa que a multiplicidade dos estudantes vão estar ali, vão estar discutindo sobre os grandes debates da conjuntura e o que afeta eles, e o que são os grandes debates da educação, a fim de que eles possam reconhecer nessa entidade, mesmo às vezes tendo, por exemplo, discordância com a sua direção. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em um projeto de educação que não se limite só a pontuar que queremos uma educação pública, gratuita e de qualidade, queremos tudo isso, mas queremos também um novo modelo de educação que basicamente não diz respeito aos modelos estruturais do capitalismo, que aprofunda a dependência econômica e que aprofunda as desigualdades sociais, raciais, de gênero e etc. Né? A gente precisa de um projeto estratégico que defenda não só, como eu disse, o ponto do caráter público gratuito de qualidade, mas que pense uma produção de ciência e tecnologia pautada para a classe trabalhadora e construa um real diálogo com a comunidade, com os movimentos populares e falar que a gente, enfim, em construir esse diálogo não é só em abstrato. Eu entendo, por exemplo, enquanto um projeto de universidade popular, que as extensões populares e as ações extensionistas, elas têm um papel central para a construção da própria universidade popular. É a partir dela, inclusive, que a gente consegue ver claramente o que é o trabalho de base, que não é basicamente eu, enquanto um estudante de história, que mora em Guarulhos, que estuda em Guarulhos, ir até a periferia onde eu moro e tentar ensinar um outro trabalhador, mas é pensar junto com os conhecimentos adquiridos dessa universidade, junto com os conhecimentos e demandas desse trabalhador, como a gente pode mudar a sua realidade e a partir disso construir relações orgânicas da classe trabalhadora, né? Dentro e fora da universidade, porque eu também sou classe trabalhadora, né? E por fim, né, eu acho que é mais que urgente que a FEMER, que o movimento estudantil de história, ele pense e compreenda que só a partir da massificação e organização dos processos de resistência, ao mesmo tempo que a gente fortalece o novo projeto de universidade, que a gente vai poder, de fato, responder à altura aos ataques que a classe dominante tem infligido à classe trabalhadora brasileira e à classe trabalhadora mundial. Né? É só pensar, por exemplo, de fato, no que é poder popular, no que é universidade popular, ou seja, no que é o embrião de um futuro Estado desses trabalhadores, o germe de organização dessas massas dos oprimidos que vão estar, uma hora, aptos integralmente para assumir a gestão do Estado, que é já poder, de fato, fazer frente ao domínio do capital, que hoje em dia parasita a universidade pública, que basicamente volta toda a sua produção acadêmica e científica para os seus próprios interesses e basicamente expulsa os trabalhadores que estão ali dentro. E ao mesmo tempo, trazendo e dialogando também com a última fala da companheira que me antecedeu, né? Nesse contexto, concretamente, para além dessa revitalização, dessa reconstrução geral do movimento estudantil e dessa superação de práticas e também de estratégia e forma,
É importante que nós, enquanto movimento estudantil, utilizemos nossas entidades estudantis, nossas executivas de curso, os principais instrumentos dos estudantes para construir uma experiência de 5 minutos, que eu vou ficar na minha fala. Uma experiência de trabalho de base orgânica, que vai estar alinhado com as extensões populares, que vai estar alinhado com as comunidades do entorno. Então, por exemplo, na minha universidade, o movimento Eu Construo, o MUP, em conjunto, enfim, com algumas entidades estudantis, tem construído brigadas de solidariedade, brigadas sanitárias, em diversos espaços, nos diversos campos, né? A Unifesp, ela é dividida em 6 cidades distintas. 6 cidades? 5 cidades, mas tem 2 campos em São Paulo, em locais distintos. E a partir disso a gente vai modificando, a gente vai transformando a partir da realidade local e também as condições e os cursos desse campus, a formulação para, por exemplo, uma ação brigadista, ou até mesmo como que a gente pode, enfim, estreitar as relações com a comunidade, pensar junto com ela. Isso é algo inicial, é algo ainda pequeno, né, e que não vai concretamente, sei lá, acabar com uma fome que assola o nosso país, com um desemprego. Mas é uma ação inicial que inicia com uma condição concreta, com uma necessidade concreta e material, que é se alimentar, e ao mesmo tempo aproxima esses 2 veículos, essas 2 frentes de atuação, a comunidade e a própria universidade, e ao mesmo tempo dá a possibilidade, uma possibilidade histórica, inclusive, de uma construção real entre esses 2 setores. Ao mesmo tempo que gera os espaços, como eu coloquei, espaços democráticos, espaços abertos junto com os estudantes e os trabalhadores, e direciona a partir de uma estratégia voltada, uma estratégia revolucionária, uma estratégia voltada para a superação dos nossos problemas. Então é isso, eu concluo minha fala aqui, eu agradeço o espaço, eu não li as perguntas ainda, mas tenho certeza que vão ser muito boas, e a gente continua se vendo nas lutas. É isso, gente, obrigado. Obrigada a você, Dias, foi incrível, estou emocionada aqui, gente. Acho que foi uma fala muito crítica, né? Trouxe, inclusive, respostas aí pra gente. Acho que a gente avançou muito nessa 1 hora aí com a fala de vocês. Agradeço demais, Clara e Gabriel, foi incrível. Bom, para não ficar aqui de fantoche, eu também vou fazer algumas considerações, né, em nome primeiramente da Secretaria de Combate às Opressões, mas também da Secretaria-Geral. E queria comentar um pouco, tenho bastante concordância aí com as questões expostas, e, enfim, queria trazer alguns elementos que a gente já vem discutindo e que agora, com certeza, vamos avançar. Então, primeiro, no que diz respeito à diversidade da base estudantil, né, o quão heterogênea é essa base, e pensar que somos muitas pessoas, né, somos muito diferentes, e a gente tem que entender isso como uma regra e não como uma exceção. Então, a maioria de nós somos mulheres, né, a própria visão das identidades não binárias que são reais. Então, quando a gente fala de base estudantil, a gente fala também, principalmente, das travestis, das transexuais, não por elas, né, nem apesar delas e deles. A população negra também é maioria em grande parte dos cursos ao redor do país, e em outros casos, né, é minoria gritante, e assim como as pessoas que se identificam enquanto originários dessa terra, que têm sua identidade indígena e quilombola determinadas de uma história que considera outras narrativas, né, e, enfim, ou outras regionalidades também, como é o caso, enfim, das diversas comunidades que a gente tem, de caiçaras, ribeirinhos, as marisqueiras, enfim, uma infinidade, né? E esses debates, eles têm que ser considerados em todos os espaços, seja porque a gente defende que são os filhos e filhas dessa classe trabalhadora tão plural, né, que precisam estar na universidade e que, em certa medida, já estão, mas também por uma lógica básica, assim, de formação para a gente enquanto pesquisadores, professoras e professores, e a gente precisa reconhecer, né, o quanto a gente ainda tem que avançar. Outro tema que eu julguei central, assim, para o nosso debate são os aspectos sociohistóricos da composição de classe, né, que permeiam aí todo o entendimento dessas especificidades de cada segmento social,
e quanto as nossas lutas precisam ter um princípio orientador, né, e esse princípio sendo a luta anticapitalista, porque a libertação, né, de todas as mulheres, de todos os negros e negras, todas as travestis, enfim, de todos nós, né, em geral, depende da destruição do modo de produção capitalista, justamente porque essas opressões, elas não são naturais, né, mas são construídas histórica e socialmente para suprir as necessidades dessa classe dominante, que precisa manter a sua dominação, né, a partir da vigência de um sistema. Então, por isso, a luta anticapitalista, né, por interesses contra-hegemônicos, ela precede qualquer debate e a construção, né, de um programa popular que seja... e a gente pensa o trabalho de base como um parâmetro para isso, né? Não existe a construção de um programa sem o diálogo com a base. Então, considerando todos esses determinantes, a gente entende que o próprio elitismo que existe, né, nos cursos de história, ele provém em grande parte, de tendências ideológicas, teórico-ideológicas, né, que remontam, inclusive, qual foi o papel cumprido pela historiografia e pelo historiador durante o processo de formação nacional, que vai se estender aí, né, até o final do século XX. Então, o papel dos cursos de história ao redor do Brasil, no geral, né, nunca foi de influir na autonomia da universidade, da ciência histórica, nem de construir mecanismos de participação e democratização dos seus espaços. E até hoje não é, né? E muito menos de considerar sobre o papel transformador da nossa disciplina, os valores que o nosso método traz para o desenvolvimento pedagógico e social na realidade. Enfim, acho que no cenário atual a gente tem um aspecto, né, uma tendência muito despolitizada de dizer não às entidades, aos movimentos sociais, aos partidos políticos, e aí a gente tem à nossa frente, né, essa tarefa de politizar os espaços, de dar atenção, de estudar sobre essas diversas composições, né, que existem no espectro da base estudantil, e principalmente não perder de vista, acho que a fala do Gabriel foi, inclusive, muito boa nesse sentido, da gente não perder de vista a unidade que foi historicamente construída por segmentos sociais que hoje têm a sua base dispersa, né? Então, toda a história do movimento estudantil, o papel dos comunistas, dos anarquistas nessas mobilizações, e enquanto membro da Secretaria-Geral, né, queria colocar aqui que a gente está bastante ciente dos nossos deveres, né, e dos nossos direitos também dentro desse espaço de formação, que é muito bom, né, em vários momentos, e não tão bom em outros, é bastante difícil, assim, mas, enfim, os nossos direitos e deveres dentro das entidades representativas é uma construção diária, né, muito comprometimento, muito preparo e bastante prática política envolvida, mas é uma pergunta que a gente se faz diariamente, né, onde está a base, e acho que também por isso abriu o conselho, a primeira mesa, com essas questões. Eu queria ler só mais uma frase antes de abrir aqui para as perguntas, também do livrinho de trabalho de base, onde Paulo Freire fala sobre a pedagogia do exemplo. Não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. É comum escutar que na prática a teoria é outra, porque as palavras explicam, mas os exemplos que mobilizam. É na prática que a militância revela suas convicções. É no dia a dia que o discurso se torna força material capaz de alimentar a luta pela vida. É na vida pessoal, no estudo, nas atitudes de dedicação, no entusiasmo, na ousadia, no respeito ao povo, na fidelidade aos acertos coletivos, no trabalho produtivo, na participação
em um posto concreto da luta, na simplicidade de vida, no uso correto dos recursos coletivos que se concretizam as convicções. A pedagogia do exemplo se revela no espírito de humildade, contrário a toda arrogância, autossuficiência, submissão ou ingenuidade. Humildade é a simplicidade de alguém que afirma sua dignidade, reconhecendo seus valores e limites. Por isso, respeita e acolhe outras singularidades que contribuem com verdades, valores e conhecimentos. Acho que já fica também a recomendação desse livro que todo mundo precisa ler. Agora, gente, eu não sei se eu vou abrir para as perguntas ou se eu vou ler as perguntas que já estão feitas. Ana, começa pelas que já estão feitas e aí depois vai chamando o pessoal que quiser falar. Pede para eles se inscreverem. Tá bom. Então, gente, acho que já podem ir se inscrevendo. A primeira pergunta foi do Francisco, da UFOP. Ele diz: boa noite, sou novo no meu CA, não sei muito bem qual a definição de trabalho de base. Tem como explicar? Obrigada, Francisco. A segunda pergunta do Pedro Vinícius: como ligar o CA à maioria dos estudantes do nosso curso? Como sair de uma desmobilização que faz com que não haja uma disputa entre duas chapas ou mais pelo CA, mas somente um esforço para que se tenha chapa única? Muito boa pergunta. E a terceira, para fechar esse bloco, é do Eduardo Godin. Muito se fala em trabalho de base voltado à junção de forças que nos permitam uma articulação para eleições ano que vem, visto que o cenário atual nos pede mobilizações urgentes frente ao genocídio. Como podemos manter um diálogo entre as esquerdas, inclusive universitária, que permita um cenário diferente de 2018, onde nos deparamos com a esquerda fragmentada e enfraquecida? Boa, obrigada, Eduardo. Já deu até um gostinho da nossa mesa, né, que a gente vai ter sobre as eleições. Camaradas, agora eu vou passar a palavra, então, para a Clara primeiro e depois para o Gabriel. Lembrando todo mundo que os certificados estão no chat e as inscrições estão abertas também para quem quiser comentar. Ei, gente, a gente consegue inverter agora, porque eu tô aqui ouvindo a abertura do outro ponto na reunião. Opa. Bom, gente, vou abrir aqui as perguntas rapidinho, tá? Para ir lendo e respondendo vocês. Bom, a primeira pergunta eu espero ter respondido, que é um pouco sobre o trabalho de base, né? Eu acho que a ideia basicamente é que a base é uma fundação popular na qual qualquer movimento ele é erigido. E a ideia é basicamente que o trabalho de base se trate de perpetuar, né, de se inserir nas camadas populares e de uma construção, e a partir de construções conjuntas, educar politicamente, junto de um projeto, junto de um programa estratégico, essas camadas, a fim de conscientizar e a fim, ao mesmo tempo, de organizar elas para uma saída, né, que no caso é a saída revolucionária. As outras perguntas. Deixa eu ver. Peraí, só um segundinho. Blá, 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 blá. A segunda é como ligar ao CA. Só um segundo, gente, para eu reler. Tá. Como ligar ao CA a maioria dos alunos do curso, como sair de uma desmobilização. Eu vou fazer essa pergunta e depois a outra. Bom, não existe uma receita pronta, né? E eu também acho que sua pergunta não foi para ter uma receita pronta. Depende muito e varia muito, por exemplo, de situação em situação. Meu CA, basicamente, também o meu campus, que foi o campus Guarulhos, durante muito tempo, passou por vários momentos de inorganicidade, desativação, e diversos centros acadêmicos, inclusive, deixaram de existir durante muito tempo na Unifesp. E foram múltiplas formas que a gente consegue pensar uma reestruturação de uma entidade e uma reaproximação com essa base dos estudantes. Mas algumas coisas que
Só um segundinho. Cadê? Tá. Alguns pontos que é muito importante que sejam colocados pelas entidades de base a fim de reaproximar esses estudantes é, primeiramente, ter um constante diálogo com esses estudantes e, ao mesmo tempo, criar espaços, enfim, criando espaços de discussão, espaços de acúmulo, espaços de contribuição e, ao mesmo tempo, estando presente na vida cotidiana desses estudantes, engajando a partir das suas lutas e também a partir de, enfim, suas reivindicações locais, diretas, engajando ele também num processo geral de consciência do que, por que essas lutas e por que essas questões e essas limitações estão acontecendo. Então, quando existe um corte, quando existe, por exemplo, uma precarização, quando existe alguma coisa dentro do conselho do curso que é aprovado e vai acabar com a gente tem que pautar a democracia universitária. Quando a gente traz a democracia universitária, a gente tem que entender o porquê que essa democracia universitária acontece, sendo que a gente passou quase 30 anos, por exemplo, em regime democrático. E a gente consegue entender que o processo, por exemplo, a democracia universitária, o regime democrático e essa universidade estão ligados a interesses, que são interesses de classe. E que eu não sou essa classe, sou classe trabalhadora. Eu tenho que vender minha força de trabalho para conseguir sobreviver. E quem dirige politicamente, economicamente o meu país é outra classe que quer me destruir ou quer me superexplorar. E que essa produção de conhecimento está ligada aos interesses deles, não os meus. E a partir disso eu aproximo essa base. E isso, a partir disso, são processos, enfim, nada vai ser do dia para a noite e o EAD e a pandemia não ajudam. Mas é isso. Em algum momento, os estudantes vão precisar, sim, na verdade, cada vez mais já precisam das suas entidades. É por isso que os espaços e a participação das entidades na luta constante desses estudantes é um movimento inicial, pelo menos, de aproximação. Em relação às chapas unitárias, eu acho que, inclusive, eu vou começar a dar uma palhinha para a próxima pergunta, que é em relação à unidade, gente. A gente fala muito de unidade, eu acho a unidade ótima, inclusive, a unidade garantiu historicamente diversas vitórias para a classe trabalhadora e para o movimento estudantil. Só que, assim como não existe democracia em abstrato, também não existe unidade em abstrato. Ela também está submetida a interesses e a projetos que estão em constante disputa. Então, eu acho que, assim, para a gente garantir uma certa unidade dentro de um centro acadêmico, dentro de uma disputa do movimento estudantil, a gente tem que entender o porquê que essa unidade está sendo respaldada, quais são os fins táticos e estratégicos para ela, e a fim de não levantar, por exemplo, bandeiras de unidade em nada, entendeu? E que às vezes pode acabar sendo, inclusive, prejudicial para a própria entidade. Então, por exemplo, eu já construí entidade não com forças, mas com pessoas que tinham projetos muito distintos do meu, liberais, enfim, variedade de pessoas, assim. E aí, quando a gente ia discutir coisas mínimas, assim, no que diz respeito à discussão cotidiana dessa entidade, do que é o curso de história, o que deve ser a universidade, as coisas empacavam e as coisas não caminhavam. E, em última instância, era uma cobra comendo a outra, né? Claro que eu estou vulgarizando um debate muito grande, muito sério, muito amplo do que é a unidade. Mas o que eu quero dizer é que se existem programas em disputa, assim, qualquer espaço coletivo é um espaço de disputa, tendo organizações e partidos ou não. Se existem visões e perspectivas distintas, existe disputa ali dentro. Se existe ali dentro disputa, é necessário pensar o porquê que essa unidade vai ser colocada, quais vão ser os ganhos para os estudantes e para um projeto político sendo colocado em ordem. E, principalmente, se essa unidade, de fato, vai barrar algo e vai fazer avançar, de alguma forma, os programas colocados em questão, ou vai fazer avançar só um desses programas e os outros vão ser secundarizados e colocados em segunda ordem, inclusive fazendo com que mais e mais derrotas sejam colocadas para o movimento estudantil. Se, por exemplo, a gente vai fazer uma campanha de unidade e as práticas que estão sendo colocadas não vão ser secundarizadas, as práticas que a gente já sabe que vão ser responsáveis pelas derrotas da nossa classe, a gente vai fazer unidade enfim, de alguma forma, em abstrato? Não. Então tem que ter vitórias ou minimamente condições que vão realmente fazer avançar a luta, senão é irresponsabilidade colocar dessa forma. E por fim, em relação às eleições, eu não me preparei muito bem para o debate sobre as eleições, então vou falar por cima e espero que a próxima mesa possa responder de forma satisfatória a pergunta, né? Mas é isso, né? Um debate que, enfim, a organização toca um tempo, inclusive contra as organizações de esquerda também,
sobre as diferenças e diversas perspectivas de quais as frentes têm que ser as responsáveis pela derrota do fascismo. Não, enfim, não preparei uma fala sobre isso, mas de forma muito vulgar e abstrata ainda, né, só superficial, eu acho que a principal compreensão que a gente tem que ter para o ano que vem, talvez, é sim ter uma frente unitária, de certa forma, assim como aconteceu, por exemplo, em São Paulo, com as eleições municipais, como aconteceram, enfim, em vários lugares do país, várias, enfim, frentes que foram também frentes democráticas, mas o principal ponto que tem que ser colocado é quem dirige, quem está hegemonizando uma frente unitária num debate sobre eleição. Esse é o primeiro ponto que tem que ser colocado. Se é, por exemplo, uma dita direita liberal e democrática, pique, enfim, algumas figuras do nosso Congresso Nacional, que uma hora ou outra vão acabar dando para trás e relegando a gente de novo a mais derrotas, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa unidade. Agora, se for uma frente hegemonizada por projetos dos trabalhadores, que tem pautas importantes que vão fazer avançar o desenvolvimento nacional, o combate ao desemprego, se possível, né, se possível, uma perspectiva revolucionária que paute o poder popular, que paute o embrião de um novo Estado e que coloque minimamente uma perspectiva minimamente crítica às condições de subdesenvolvimento e as condições que a classe trabalhadora brasileira está sendo colocada, eu acho que é um ponto legal. Mas um ponto que eu quero muito frisar em relação à questão das eleições não adianta as frentes estarem só sendo organizadas durante os processos eleitorais. As maiores forças políticas do nosso país, que têm capacidade de massas, não podem esperar chegar às eleições para indicar um líder para começar a disputar as eleições e começar, de fato, a mudar os rumos do nosso país. É necessário colocar o povo na rua. As centrais sindicais estão fazendo isso, as grandes entidades estaduais e nacionais dos estudantes estão fazendo isso. Isso não está acontecendo, existe um problema aí. E a gente não pode esperar as eleições para começar a falar sobre desemprego e sobre o genocídio que está sendo colocado. E para além só de falar, é também de colocar o povo na rua. Mas é isso, é só um início de uma discussão que a gente não vai conseguir terminar agora, mas espero ter contribuído de alguma forma. É isso, concluo. Obrigada, Gabriel. Boa. Pode ir, Clara. Tô aqui, gente. Não, assim, acho que tentando dialogar com as perguntas, acho que são perguntas... São perguntas complexas, né? Acho que é difícil responder, assim como o Gabriel falou, tipo, difícil responder com uma receita, com uma resposta pronta, porque acho que são reflexões, né? Mas acho que essa primeira em relação à mobilização, né, dos centros acadêmicos, com um momento de desmobilização muito grande, acho que primeira coisa é a gente entender a realidade, né? Acho que é entender que o momento, como, né, falei um pouco na fala, esse momento é difícil, as condições de vida estão difíceis, né, está colocada uma agenda de degradação mesmo da nossa vida, e isso traz dificuldades objetivas também para a construção das entidades estudantis, e eu acho que a gente precisa botar o pé no chão nisso, assim, né? E não, enfim, fazer debates e balanços como se estivesse tudo normal e tudo bonito e maravilhoso, porque não tá, assim. Eu acho que esse é um pouco de onde começa. E aí, quando eu li essa pergunta, eu lembrei um pouco da época que eu militava no meu centro acadêmico, né? Que a gente fez uma chapa uma vez na eleição do CA que se chamava O que te motiva, o que te move, era algo nesse sentido, assim, que era um pouco para ouvir a galera, assim, né? Passar nas salas, era um momento de mobilização do curso, um momento difícil ali de articulação. A gente tinha acabado de sair de uma greve, da greve de 2015, então tava, né, uma ressaca, aquela ressaca de greve que o movimento sabe como é que é. Mas, e aí a gente, né, passava nas salas e recolhia, né, contribuição da galera, do que a galera estava entendendo, né, que eram os desafios, assim, e acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, né, o que nos motiva, o que motiva os nossos companheiros, e eu acho que essa é um pouco a sacada do todo o debate de trabalho de base, né, porque eu acho que, como eu disse, a gente só faz trabalho de base, né? Só tem resultados quando a gente, de fato, consegue dialogar com o que motiva as pessoas. E isso pode ser muitas coisas, né? O que indigna as pessoas, né? Me repetindo aqui, pode ser muita coisa. Pode ser, isso, o Bolsonaro, mas pode ser a falta de coleta de lixo na nossa porta.
E eu acho que a nossa tarefa para conseguir mobilizar as pessoas é olhar para esse conjunto de contradições e organizar política, né, para envolver as pessoas numa luta diante desse conjunto de contradições. Assim, eu sei que pode parecer complexo, mas o que a gente faz nos nossos sociais é isso, né? A gente olha ali, estamos com um problema na grade do curso. Então, todo mundo puto com a grade do curso, vamos fazer o quê? Vamos organizar um abaixo-assinado, vamos fazer uma mobilização para conseguir resolver o problema da grade do curso. Então, eu acho que essa reflexão, né, sobre o que move as pessoas, o que indigna as pessoas, é um pouco a reflexão que a gente precisa fazer para, enfim, para conseguir aí retomar essa mobilização. E aí, é claro, concordando também com o que o companheiro trouxe, isso precisa passar por um debate democrático, né, das entidades, né, da participação. A gente mobiliza quando a gente tem espaço para construir, espaço para falar, e acho que esse é um desafio aí constante, e mais uma vez precisamos olhar isso com o olhinho de quem está olhando a conjuntura e o momento político, né? A gente não tem a nossa salinha do CA lá para conversar, a gente está aqui fazendo tudo online, e isso é muito difícil, assim, né? É muito desafiador, assim. E aí também, mesmo debate, né, sobre chapa única, e aí já também entrando no debate dos desafios da unidade, assim. E aí, concordando também com o que o companheiro começa falando, né? Unidade, não dá para você falar de unidade no abstrato. Acho que a primeira pergunta que você precisa responder quando você fala unidade é unidade em torno do quê? Porque eu acho que... e aí tem, né, tem uma metáfora que eu gosto sempre de usar, assim, né? Que é a metáfora da tática da cebola, né? Que é possível você conformar a unidade em diferentes camadas, né? Acho que a gente consegue, aí eu tenho a minha organização política, o meu coletivo, tenho unidade com os meus companheiros num debate estratégico, num debate programático, né? Num debate, enfim, de projeto, né? De sociedade, de país. Tem essa camada aqui interna, que é onde eu me proponho a me organizar, assim. E aí vão tendo camadas mais amplas, né? Tem uma camada mais ampla que a gente consegue construir aí unidade em torno de agendas específicas, né? Então, assim, conseguimos construir, e aí usando, né, uma reflexão até um pouco mais de um tempo anterior, assim, né? Acho que inclusive construímos um campo de oposição ao que foram os governos petistas, um campo de oposição à esquerda, em unidade com um conjunto de organizações que olhavam para o projeto de conciliação de classes, discordava deles, e organizamos em torno dessa agenda, né, da necessidade de se construir uma alternativa ao projeto de conciliação de classes, uma unidade. Hoje, me parece que a demanda é por uma unidade, né, mais ampla, né? Então, quando a gente fala aí, unidade da esquerda em 2022, né? Não sei o quê, unidade da esquerda em 2018, falamos bastante disso, né? A gente quer pensar unidade em torno, o quê? Vitória, a gente quer em torno da unidade, em torno da agenda contra a retirada de direitos. Me parece que a aliança em torno da retirada de direitos não é tão ampla assim, né? Setores da burguesia aí, do andar de cima, e aí não precisa nem ir muito longe, né? Se a gente, né, uma Tabata Amaral da vida, várias coisas aí liberais mesmo, não estão dentro desse arco aqui de aliança e de unidade, né, da defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas podem estar num arco mais amplo ainda, né, superficial, mas que, enfim, em torno de uma agenda pelo fora Bolsonaro. E eu acho que entender essas diferentes camadas, na nossa opinião, assim, é fundamental para fazer o debate de unidade. A unidade tem que estar em torno de alguma coisa. E acho que quando a gente fala do debate sobre a agenda de 2022, acho que tem muitas coisas em aberto, né? Hoje me parece que a tarefa central é, sem dúvida, derrotar o Bolsonaro, de preferência nas ruas antes de 2022, né? Mas, enfim, se tiver colocado que teremos que derrotar nas urnas, esperar aí um ano para derrotar nas urnas, acho que nas urnas a gente vai precisar forjar essa unidade, mas eu acho que ainda está muito em aberto em torno do que ela vai ser, né? Se a gente vai, conseguir ter uma super unidade ampla ou não, ou
quais são os marcos das alianças, enfim, acho que isso são reflexões aí. Acho que é a mesma coisa se a gente for pensar no nosso CA, tá? Tô aqui jogando para o macro, mas eu acho que a primeira fala sobre chapa única no CA. Eu já, nos meus CA, já tive chapa de porradaria ali até o último segundo, 2 votos de diferença. Na eleição seguinte, entendemos que tinha um grau de desmobilização muito grande no curso, que a gente precisava resgatar as pessoas, resgatar a esperança ali das pessoas, e que essa disputa não estava dando certo, e decidimos construir uma chapa de unidade, reconhecendo os limites, porque eram organizações políticas diferentes, né, que defendiam projetos mais gerais diferentes, mas que naquele momento entendiam que era possível se fazer uma unidade no sentido de manter a mobilização estudantil do curso viva e enfrentar o governo Bolsonaro, né? Então, enfim, acho que são coisas que são reflexões que a gente tem que fazer aí, a depender da agenda, do desafio, sempre muito com o pé no chão, assim, né? Porque se a gente se distancia muito, a gente acaba debatendo no abstrato e aí dá errado. Enfim, um pouco essas ideias. Muito bom, obrigada. Gente, agora estão abertas as inscrições para comentários, enfim, mais perguntas. Não tem ninguém inscrito no momento. Bom, vou incentivar de novo, gente. Quem tiver algum comentário, as inscrições estão abertas aí. Pode falar, Jaque. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, porque a gente já está também chegando no horário. Eu queria perguntar como que a ação das entidades nacionais ela pode auxiliar os centros e diretórios acadêmicos nesse período tão difícil. A gente tem uma série de centros acadêmicos que estão finalizando suas gestões, que não tem como mobilizar suas bases, e as dificuldades são muito grandes porque o presencial ele faz muita falta. A passagem na sala para convocar para a eleição, a entrada, quando os alunos entram na universidade, as urnas estão lá, então tem toda uma facilidade para se fazer uma eleição, fazer uma campanha. Mas virtualmente, talvez isso não seja tão fácil. E eu queria saber como as entidades nacionais, regionais, né, podem atuar para dar esse apoio, esse suporte. Obrigada. Mais alguém, gente, quer falar? Que aí a gente já junta num bloco. Vou dar uns segundos. Enfim, acho que a gente pode, então... Aê! Não sei quem se inscreveu, mas pode falar. Boa noite, sou Natanael Soares, presidente do Centro Acadêmico de História da UESP, né, aqui em Teresina, Piauí. Só para, na verdade, complementar, né, o que o Jacques falou, né, que eu achei também muito importante, porque é isso que a gente tem passado também ultimamente, né, com o nosso centro acadêmico, porque a nossa gestão é para ter acabado em abril de 2020, né? E aí, com as aulas suspensas, não teve como a gente fazer eleições, até porque não estava tendo aula, só retornamos às aulas já no mês de janeiro, já agora, janeiro não, janeiro mesmo, de 2021 já, então com um grande atraso na volta às aulas, né, e assim, de maneira remota também, e a gente decidiu chamar os alunos para uma assembleia, e a gente fica nisso, nessa falta de mobilização da questão da galera de poder participar, né, até que também, muitos também estão ainda sem acesso, também a gente entende isso. Poucas pessoas participaram na primeira assembleia, a gente teve que fazer outra, porque não teve fórum. Aí na segunda tivemos um número já razoável e acabou sendo decidido para a nossa gestão continuar até o final do período, né? Mas assim, a gente viu uma situação muito complicada, então essa pergunta do Jacques, né?
Então, muito interessante para poder a gente ver como a gente pode fazer, né? Com a federação, eu acho que seria interessante essa mobilização, essa parte conosco também seria bem importante. Obrigado. Obrigada, Nathaniel. Agora é o Gabriel. Oi. Então, eu vou. Minha fala também é bem rápida, assim, mas para concluir mesmo. A gente teve belíssimas falas de todo mundo com ótimos termos, ótimas pautas, ótimas ideias. E é isso que é, para mim, o movimento estudante, que sempre foi. É aquela cutucada que você tem que dar quando você vê que tá alguma merda. A gente consegue dar essa cutucada. A gente tem esse privilégio, a gente tem essa força, a gente tem essa mobilização. Como o Gabriel falou, como teve outras falas que falaram, que durante toda a história do movimento estudantil tá lá. A gente tem esse poder, a gente tem isso na nossa mão. E mesmo com essa pandemia, a gente estando meio que privado de muitas coisas, a gente não tem o contato, a gente não pode fazer assembleias presenciais. Isso sim é muito impactante, mas o que eu só quero falar mesmo é que é magnífico ver que o estudante de hoje em dia não pode deixar essa peteca cair, sabe? Isso que foi cresceu com que a gente fez com todo esse tempo, desde a época da ditadura, desde de tudo que aconteceu, a gente tem uma coisa que a gente precisa cumprir. A gente não é simplesmente vai lá numa universidade e sai com diploma e pronto, acabou a nossa vida. Não. A maior arma que a gente tem é um livro de 30 páginas, sabe? Que pode fazer diferença para muita gente. E então é mais isso que eu quero falar mesmo. A gente tentar achar alguma forma, ir buscando várias formas de não deixar essa peteca cair mesmo. Que a gente tem o controle, a gente tem essa moral. É isso mesmo que eu queria falar. Ótimo para todo mundo foi umas falas extraordinárias, gostei mesmo. E é isso. Valeu. Agora a Isabelle se inscreveu também, por favor. Oi, gente. Vou ligar a câmera para não ficar muito estranho. E vou tentar também ser aquela sucinta, apesar de que todo mundo que fala que vai tentar ser sucinta nunca consegue, mas vamos lá. Eu sou Isabelle, faço História na UF, construo CAIND, que é o nosso centro acadêmico, e também construo o RUA, né, Juventude Anticapitalista. Sou companheira da Clara, que falou aí. Enfim, eu queria dar uma contribuição, né, uma pergunta mesmo, é mais uma contribuição meio saudosista, assim, falando um pouco da base, enfim, do pouco de centro acadêmico. Eu escutei as pessoas muito falando dos problemas e das dificuldades que estão encontrando ainda mais nesse momento. É difícil, como a Clara muito bem apontou. São tempos estranhos que o movimento estudantil, né, eu acho que qualquer movimento social não foi pensado para isso, né, não foi pensado para ser feito numa pandemia, não foi pensado para ser online, não foi pensado para ter reuniões, não foi pensado para a gente estar se vendo através de uma telinha, assim, de um computador, eu vendo vocês em bolotinhas, assim, em bolinhas. Foi pensado para a gente estar realmente na base, né, conversando com as pessoas, estando naquele espaço da universidade. Eu acho que aquele café que a gente toma no corredor ou na mesinha, as conversas que a gente tem,
as fofocas que a gente fala, a ida no banheiro, acho que fazem toda a diferença para a gente ter esse contato e construir essa base sólida com os estudantes, né? Principalmente a gente que faz parte do centro acadêmico, que constrói a nossa entidade de curso. E aí eu quero falar um pouco que a mesa de hoje me trouxe muitas lembranças boas de onde eu comecei, né? Porque eu comecei minha militância através da minha entidade de base, através do meu centro acadêmico. Eu vim de uma escola particular, enfim, que não tinha grêmio estudantil, que não tinha nenhum incentivo para a militância, né? Não tinha nenhum incentivo para o pensamento crítico, assim, ser construído para a gente ser militante, enfim, que entende seus direitos e seu lugar no mundo. E quando eu cheguei na universidade e vi o centro acadêmico, e vi aquelas pessoas que construíam, e vi toda aquela movimentação, eu me encontrei nesse lugar. Então, acho essencial, assim, a gente se colocar, por mais que está sendo difícil, está cansativo, está desmobilizado, está chato, está tudo, assim. Mas é um lugar muito importante da gente estar, porque é a partir dele que a gente consegue fazer grandes mobilizações dentro da própria universidade, dentro do nosso próprio curso. É através do nosso centro acadêmico que a gente troca, fofoca também com os nossos colegas do CA, né, que, enfim, que a gente se olha, se conhece de outros períodos, que a gente faz amizade, são as festas que a gente promove, são os eventos culturais, os eventos políticos, as mesas que a gente troca com essas pessoas. E a partir desses espaços que a gente acaba tendo, né, de instâncias de representação, que a gente também consegue fazer alguma mudança, que a gente consegue puxar, que a gente consegue mobilizar para alguma coisa. E acho que em 2019, esses grandes sistemas da educação são muito consequências desse trabalho de base que a gente conseguiu fazer nesses últimos anos, né? Eu acho que 2019 foi o ano do movimento estudantil, foi o ano das entidades de base, onde a gente conseguiu botar milhares de pessoas na rua, assim. A UF, né, foi uma das principais atingidas, né, quando saiu aquela notícia do ministro ter chamado a gente de balbúrdia e tudo mais, a gente conseguiu fazer um dos maiores atos de Niterói dos últimos anos, assim. Então foi uma coisa muito bonita e foi muito grande, incentivado pela atuação das entidades do centro acadêmico e dos diretórios acadêmicos, né. Enfim, a minha fala seria mais nesse sentido para dar um pouquinho de esperança, assim, pra gente, porque quando a gente lembra que tá muito difícil, que tá muito cansativo, é bom voltar para trás e entender por que a gente chegou e ocupou esse lugar, e por que a gente está nesse lugar de construção coletiva dentro do centro acadêmico. Eu acho que era isso, é só para, enfim, tirar um pouco o elefante da mesa. Obrigada, Isa. Muito boa a colocação. Galera, estamos encerrando já. Vamos agora passar para as considerações finais e também resposta aí da perguntinha simples que o Jackson fez quanto ao papel das entidades gerais. Bom, o Francisco colocou aí uma questão de interação, caso alguém queira responder aí, depois também temos o grupo do CONEI para trocar ideia. Imagina. Agora, vou passar a palavra para a Clara, pode ser? Para responder a pergunta e fazer considerações aí de 5 minutinhos, e depois para o Dias. Pode ser. Não, assim, acho que sobre esse debate mais das entidades nacionais, né, e aí, obviamente, vou acabar falando mais da UNE, que é onde eu atuo, eu acho, assim, que o papel é um pouco ser um espaço, né, de articulação de frente única ali, né, então a UNE, deixa eu baixar aqui, a UNE cumpre um papel de reunir diversas organizações políticas, né, de juventude, que atuam no movimento estudantil. Então, cumprir esse papel de articulação das organizações, né, e enfim, da direção do movimento estudantil, acho que já é um papel muito importante, né, não sozinho, e aí eu vou falar sobre isso, mas é um papel muito importante. Acho que isso precisa necessariamente estar aliado, sem dúvida, ao que é o desafio do momento, né, então não adianta você reunir todo mundo se não tiver, né, o mínimo de acordo ali do que é o desafio, e acho que hoje há, assim, né, com suas diferenças, com suas, né, limitações, mas existe um acordo da necessidade de derrota do governo Bolsonaro, de derrotar o governo, de
enfim, colocar a agenda, né, da defesa da educação no centro, mas entendendo que isso, diante desse projeto mais geral de governo, está muito ligado uma coisa com a outra, né? Não dá para se debater educação sozinha numa caixinha, assim. Então, acho que essa é um pouco uma das tarefas, mas, como eu disse, não sozinha, assim. Eu acho que as entidades nacionais precisam cumprir um papel de ajudar a organizar debates, para que o conjunto do movimento consiga fazer, assim, né? Consiga fazer os debates e consiga se articular conjuntamente em rede, e aí acho que isso é o que tem de mais potente, né? Pensar um movimento que se articula em rede. Então, temos sim as entidades nacionais, mas precisamos ter as entidades estaduais, precisamos ter os DCEs, precisamos ter os centros acadêmicos, precisamos ter estudante ebulindo, se organizando em todos os cantos, né? E acho que se a gente não tem, um panfleto da Uni para passar na sala, né? Se a gente não tem um debate para fazer presencialmente numa calorada, se a gente não tem um ato para ir, a gente tem como fazer tanto espaços como esse, quanto também organizar, né, agendas de luta, e aí é isso, acho que, já dando um spoiler aqui, né, mas muito provavelmente a gente vai ter uma agenda aí nesse próximo mês de março interessante, importante. A ideia é que tenha aí uma plenária de entidades estudantis, enfim, no sábado agora, para organizar essa agenda. Na semana que vai entrar, né? A ideia é que no dia 30 seja um dia de mobilização dos estudantes, né, de ações, e aí, claro que vai variar muito estado para estado, município para município, o que é possível fazer na rua, o que não é, mas um dia de mobilização, né, então, acho que agora a gente teve uma no dia 25 de fevereiro, e a ideia é ter no dia 30 de março também, a gente possa ir para a rua colar lambe, entregar panfleto, né, com todas as proteções possíveis, né, e respeitando aí os protocolos, onde for possível também, porque tem muitos lugares que estão, né, em lockdown e tal, isso precisa ser respeitado, mas onde for possível fazer alguma ação de rua, pendurar uma faixa, fazer uma projeção, enfim, disputar a cidade, né, que é um lugar que precisa ser constantemente disputado. Então, acho que esse é um papel, e acho que é também um papel de formular debates ali mais de fundo, né, acho que também a Uni cumpre um papel de construir documentos base, né, tanto para fazer o debate do ensino remoto, né, quanto também agora debate mais programático, né, debate de retorno presencial, né, onde é possível, não é possível, quais são as bandeiras e as defesas que a gente tem em relação a isso. Então, acho que essas são algumas contribuições, assim, né, forjar espaço de articulação. A gente vai ter uma Bienal da Uni aí na agenda, nesse semestre, a ideia é que aconteça em maio, estamos aprovando ela aqui agora nesse momento, e acho que esse vai ser, sem dúvida, um espaço tão importante de articulação aí dos estudantes, precisa ser, né, e acho que isso demanda todo mundo. E aí, claro, eu não vou aqui me furtar da crítica, né, acho que a Uni ainda é um espaço, né, burocratizado, difícil, né, de construir, e ainda com muitas limitações no que tange ao contato, né, mais direto com a base, mas acho que nós, né, do RUA, os companheiros do OJC, enfim, acho que diversos companheiros aí constroem a entidade também numa perspectiva crítica e de tentativa sempre de ampliar os espaços democráticos que fazem a nossa disputa. E acho que isso é mais potente quando é junto com a FEME, quando é junto com os centros acadêmicos que estão aqui, com os DCEs que várias pessoas aqui provavelmente fazem parte. Então, acho que é isso que é essa rede e essa potência aí de articulação do movimento estudantil a nível nacional, estadual, de cima para baixo, norte a sul, enfim, todos os cantos. Um pouco isso, e aí não entendi muito bem se já é para eu me despedir, mas acho que sim, então já aqui agradecer muito, muito ao convite, desculpar estar meio enrolada aqui nessas duas reuniões, mas agradecer mesmo ao convite, assim, esses espaços de troca são espaços de oxigenação para todo mundo, né, tanto, tô aqui falando para cacete, vocês estão me ouvindo aí, Matampão, mas sem dúvida ouvir vocês também é fundamental, assim, é muito, muito bom, então agradecer muito aí ao convite e a esse espaço.
Opa, gente, então dialogando primeiro com a pergunta, né, mas eu vou acabar me repetindo também um pouquinho, porque eu e a camarada Maria Clara temos muito acordo em relação a, enfim, as tarefas do momento e como lidar, e eu acho que também o papel das nossas entidades gerais, das entidades nacionais, etc. Então, para iniciar, né, eu acho que é um pouco do beabá, né, qual o papel das regionais, das organizações nacionais, enfim, como elas podem auxiliar os CEAs nesse momento, né? E eu acho que, primeiramente, a primeira coisa é espaços como esse. São espaços de discussão, de formulação, de acúmulo, onde a gente troca um pouco, onde a gente se forma, onde a gente escuta, onde a gente fala. Então, eu acho que, primeiramente, construir espaços como esse já é um grande avanço. Eu acho que se todas as entidades gerais, estaduais, fizessem isso com os estudantes, e fizessem isso de verdade, dando estrutura, fazendo um diálogo real e unitário, eu acho que o movimento estudantil minimamente seria um pouco diferente. E eu acho que a FAME tem muito a contribuir com a luta dos estudantes e com a luta dos trabalhadores, e na defesa da universidade pública, né, nessa nossa conjuntura. Então, eu acho que primeiro esses espaços, segundo, eu acho que é um acompanhamento da executiva e também dessas entidades gerais com, enfim, os órgãos de representação imediatamente abaixo, tá, por exemplo, um contato direto com as entidades, com os centros acadêmicos, eu acho que é muito importante entender como está a situação, pensar coletivamente, ser a síntese geral a partir das suas localidades. Eu acho que é muito importante a executiva ser prestativa nesse sentido, né? Entender que muitos problemas estão acontecendo e as realidades são muito distintas, mas muitos problemas também estão acontecendo e eles são muito similares e que, enfim, com esse senso de coletividade, às vezes a síntese da formulação sobre essas questões pode ser até melhor e pode fazer a gente avançar no nível mais geral. Então, o CA, sei lá, da Unifesp, o CA da UF e os diversos centros acadêmicos de história podem estar sofrendo diversos problemas, mas eu acho que a tarefa da nossa executiva está em contato constante, trocando informações e acompanhando e vendo as entidades para que elas não morram, né, gente? Quando o centro acadêmico ele morre, a gente sabe que é muito difícil reconstruir ele. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer com que, para além dele existir, que ele seja orgânico, que ele atue ativamente junto da camada dos estudantes. E aí eu acho que, dialogando também um pouco com isso, e também já realizando um pouco minha fala inicial, eu acho que já está na ordem do dia a derrota do governo Bolsonaro e Mourão, e a necessidade, principalmente, desses debates, que esses debates aconteçam no campo junto com os estudantes, né? Mas eu acho que é muito importante também para que se efetive uma retomada real do fôlego do movimento estudantil, da reconstrução de uma esquerda revolucionária, da retomada de luta da nossa classe, que a gente faça um movimento muito, muito difícil e que nas discussões da esquerda e no senso comum geral parece que é cada vez mais difícil de superar, que é a não subordinação dos processos da luta de massas aos processos eleitorais. A gente não precisa esperar um ano para conseguir derrotar o fascismo. E é importante isso tanger nossas discussões e nossos debates gerais a todo momento. A luta real contra o fascismo ela só vai se dar de fato com um vigoroso e um grande movimento de massas. E a gente não pode esperar os processos eleitorais, a gente não pode também subordinar as massas a qualquer tipo aos processos eleitorais. Eu acho que é necessário cada vez mais, todo dia, eu acho que cada vez que existe consenso em todos que estão aqui presentes, lutar contra o fascismo. E claro que o papel dentro do parlamento ele é muito importante, mas ele tem que estar instrumentalizado pelas nossas lutas cotidianas e gerais que estão acontecendo aqui fora. E no mais, eu queria até dar um indicativo, tipo, uma questão assim, que eu acho muito importante, até como forma de atuar. Eu vi um comentário falando, no contexto de pandemia, então não há muito mais do que a gente possa fazer. Um movimento, mas eu acho que diversos movimentos, na real, várias organizações, centros acadêmicos, independentes, enfim, nacionalmente estão fazendo algo que eu acho muito importante, ainda mais quando a gente está fazendo um debate, que é a mesa sobre trabalho de base, que são as brigadas de solidariedade, que são as ações extensionistas, que podem começar com uma demanda concreta, mas podem se desenvolver, por exemplo, para um trabalho real e concreto junto de uma comunidade externa. E assim criar relações orgânicas entre a universidade e essa comunidade externa.
Então, a partir das brigadas de solidariedade, eu acho que dá para se solidificar um pouco uma futura ação extensionista. E a partir das ações extensionistas, se constituírem extensões populares. E as extensões populares, na minha análise, também da minha organização, são um dos focos centrais, são, enfim, um poderoso instrumento de organização, onde as lutas unitárias dos trabalhadores e dos estudantes podem dialogar tanto com a comunidade, quanto no processo de disputa do que deve ser a universidade, e no processo de construção de uma universidade para a classe trabalhadora, junto com essa classe trabalhadora. Então, eu acho que, inclusive, um processo de reconstrução das entidades, ela pode estar permeada, por exemplo, por ações extensionistas. Claro, a depender do local, a depender da estrutura, para conseguir garantir EPI, enfim, todas as condições sanitárias. Mas a solidariedade de classe, nesse sentido, ela não vai ter um fim em si mesma, e, ao mesmo tempo, ela vai trazer tanto um caráter formativo, de aproximação inicial, quanto respondendo a uma demanda concreta, que é a alimentação e a contexto econômico que o nosso país está sofrendo. E por fim, eu queria terminar lendo um poema, que eu sou bem boiolinha, né? Aí eu vou ler um poema, porque é isso, né? Também na fala da companheira do Rua, da UF, não lembro o nome dela, peço desculpas, não a Maria Clara, a que tinha escrito, ela trouxe muito sobre essa questão, Isa, obrigado Maria Clara, ela trouxe muito sobre essa questão de não desanimar, né? Eu acho que, assim como no terreno militar, mas também no campo da ação política, o ânimo, enfim, das tropas, o ânimo da nossa base, o ânimo geral, ele é muito importante para que a gente possa continuar construindo política. Se a gente estiver simplesmente desanimado e não acreditar na luta, ela não vai acontecer, porque a gente não vai conseguir nem participar de uma reunião de 2 horas, de 1 hora, quem dirá construir qualquer tipo de ação maior que essa. Então, eu queria só lembrar, como nós historiadores que estamos aqui, que a história são processos, e que esses processos, enfim, eles têm ciclos, e que em algum momento a gente está em contexto de sendo basicamente quase não conseguindo respirar e esmagados pela conjuntura, mas em outros contextos, como já aconteceu, vamos voltar a triunfar. Aí eu vou ler um texto do nosso camarada Vladimir Mayakovsky, e aí eu vou encerrar minha fala. Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhe as pálpebras piscantes, e logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora. Perseguindo-me até em casa, nesses últimos 20 anos, nada de novo há, no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as guerras, as ameaças, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como quilha corta as ondas. É isso, companheiros, camaradas, todos aqueles que escutaram, eu agradeço o espaço, e por mais que a conjuntura seja nefasta e as tarefas sejam muito grandes, e às vezes a gente fica cansado, a gente sempre tem que lembrar, como historiadores da informação, que o mar da história é agitado e hemos de atravessar a conjuntura que se coloca à nossa frente, e hemos de vencer, né? Porque, como diria um revolucionário, a sala vitória sempre. É isso, gente. Concluo minha fala e agradeço a todos por me ouvir até essa hora da noite. É isso, gente. Encerramos a mesa, não esgotamos a discussão, né? Tá. Fica aí o convite para toda a base, toda a direção do movimento estudantil seguir na luta. Acho que foi muito bom. Agradecer demais e até a próxima. Venceremos. Ai, gente, peguem o certificado. Peguem o certificado aqui, porque senão vocês vão ficar sem. Boa noite, galera. Acho que pode encerrar já a gravação, Rafa.